meu amigo, paz seja convosco, seja bem-vindo, você que semanalmente acompanha o nosso canal e você nos acompanha para receber aquela palavra de Deus, uma palavra de fortalecimento em Cristo, para o quê? Para enfrentar as batalhas do dia a dia. Nós sabemos que as batalhas são muitas, o próprio Jesus Cristo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Se você, meu irmão, quer ter um êxito na sua vida, no mundo, você precisa estar ao lado daquele que venceu o mundo. E é esse que é Jesus Cristo. Então, você precisa estar com Ele. E é isso que estaremos fazendo agora, ouvindo a palavra, porque a palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo. João diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Então agora, meu irmão, vamos meditar em Cristo, na palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. E o tema de hoje é: o plano de Deus é melhor que os nossos, ok? Então, para que nós possamos entender essa mensagem de hoje, vamos fazer uma leitura, a leitura lá no livro de Mateus, no capítulo 1, dos versículos 18 até o 24. A palavra de Deus diz: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia se casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu o quê? Resolveu desmanchar o contrato de casamento sem que ninguém soubesse. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. Tudo isso, meu irmão, aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel, significa Deus é conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou-se com Maria. Amém? Então, meus irmãos, o que nós, fazendo aí uma breve reflexão dessa passagem bíblica, o que nós podemos estar entendendo? Essa mensagem, ela mostra que devemos sempre seguir o que Deus está direcionando a respeito dos nossos planos e sonhos. E nunca devemos olhar para trás com arrependimento do que deveria ser feito. Lá em Salmos 119, versículo 9, o salmista Davi diz: como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer os teus mandamentos. Lá em Lucas 9,62, Jesus diz: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Então, meus irmãos, precisamos estar sempre nos alegrando no Senhor, pois Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Em Salmos 37,4, o salmista Davi diz: que a felicidade esteja no Senhor, pois lhe dará o que o seu coração deseja. Porém, meu irmão, precisamos ter em mente também que Deus é Deus e Ele pode mudar os nossos planos a qualquer momento. Por isso, devemos estar atentos ao que Deus está nos direcionando
e ter o cuidado para não descumpri-lo. Lá em Provérbios 16:1, a palavra de Deus diz: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Então, meu irmão, o que nós podemos entender de tudo isso é que quando José soube que Maria estava grávida, deve ter o quê? Deve ter ficado muito frustrado, porque o seu plano e o seu sonho era o sonho de se casar com ela, que a visão que ele tinha naquele momento, em função dela estar grávida, é que esse plano não iria mais acontecer. Então, meus irmãos, vamos entrar agora no centro da mensagem e observar o que? As chaves que Deus nos dá a respeito do que fazer quando os nossos planos e sonhos mudam. Porque eles mudam. Se o Senhor Deus precisar, Ele vai mudar realmente os nossos planos, os nossos sonhos. Então, temos que estar muito atento ao que Deus está falando para nós. Nesse caso, por exemplo, diante daquela situação, José refletiu no que seria melhor para ele fazer naquele momento. E também pensou em não difamar Maria. Contudo, meu irmão, ele acabou botando os pés pelas mãos e decidiu por conta própria não casar mais com Maria e ir embora da cidade. Assim, o que ele pensou? Que ele iria transferir para si toda a responsabilidade. Mas aí é que eu falo para vocês, com essa decisão de José, a situação ela continuou a mesma, ou seja, ela não iria modificar, continuaria a mesma situação, ou seja, Maria continuaria grávida e pior, iria ficar sem marido. Aí o que iria acontecer? De acordo com as leis daquela época, esse fato seria muito grave. Maria seria considerada adúltera e seria apedrejada em público até a morte. Então, o que eu reflito junto com vocês? Esse ato de José foi apenas um ato para que ele fugisse da realidade. Quantas vezes agimos dessa forma, tentando fugir da realidade? Por isso é que eu falo para todos vocês, precisamos sempre buscar direção em Deus para não agirmos sem pensar e tomarmos decisões precipitadas ou erradas. Essa é a primeira chave que a mensagem de hoje traz, que devemos sempre buscar direção em Deus, porque nós sabemos, se nós tomarmos ação por conta própria, com certeza tomaremos decisões erradas e quebraremos a cara. Isso com certeza todos já tiveram a mesma percepção que eu estou falando para vocês aqui, né? No caso de José, através do sonho, Deus mostrou para José seus planos, esclareceu as dúvidas, os temores e mostrou que direção e caminho que ele deveria seguir. Ou seja, na visão humana de que Deus revelou a José em sonho, seria algo inaceitável. Não, como? Eu vou me casar com uma mulher que já está grávida, e, enfim, imagine o que passou na cabeça dele na visão humana. Mas nós temos que ter a certeza e a convicção que sempre os pensamentos de Deus são melhores para nós. Nós temos que ter essa visão. Então, deixe Deus revelar quais os planos que Ele tem para você. Sempre deixar que Deus revele esses planos. Deus revelou a José num sonho, mas também Ele pode revelar nas nossas orações diárias, na leitura rotineira da Palavra de Deus, ouvindo louvores e também nos cultos. Ou seja, durante os momentos de intimidade e em comunhão que estamos tendo com Ele. É o momento que Deus revela
quais são os planos. Só que para isso, nós precisamos deixar Deus revelar os planos para a nossa vida. Porque tem casos, às vezes, que Deus está revelando. Só que não é aquilo que nós temos em mente. Não é aquilo que os nossos planos e sonhos humanos estão querendo. Deus está falando, siga esse caminho, nós vamos para esse caminho. E aí, com certeza, tomaremos decisões erradas. Então, meu irmão, deixe Deus revelar os sonhos para você. Deus chamou José e também estabeleceu o quê? Um compromisso com ele. E qual foi esse compromisso? De educar o seu próprio filho, Jesus. Nós sabemos que não seria nada fácil, e não foi nada fácil. Contudo, José seria grandemente abençoado por isso. Nós temos que ter em mente que quanto maior a bênção que Deus nos dá, maiores serão as nossas responsabilidades e compromissos com Ele. Porém, meu irmão, infelizmente, muitas pessoas só querem o quê? Só querem receber bênçãos, mas se esquecem dos compromissos e das responsabilidades que nós iremos ter com Deus. É fácil, né? Você só querer ter bênçãos, mas eu não quero ter compromisso, eu não quero ter responsabilidades, eu não quero assumir uma casa de paz, eu não quero liderar uma célula, eu não quero ser um servo na igreja, eu não quero fazer absolutamente nada. Eu quero ter as bênçãos, mas não é isso que Deus quer para nós. Portanto, meus irmãos, a cada bênção que receber, estabeleça um compromisso com Deus. Estabeleça aquele compromisso que você vai ser um crente fiel, aquele que vai estar sempre levando a palavra de Deus, aquele que vai estar levando amor ao próximo, que é isso que Jesus nos ensina. Ensina, ou entre outras coisas, mas esse é um exemplo. José, ele queria apenas, na visão dele, na visão dos planos e sonhos dele, José queria apenas se casar e ter filhos. Mas Deus, além de tudo isso, lhe concedeu o quê? O privilégio de educar o seu próprio filho. O plano de Deus para a vida de José era muito maior do que ele poderia imaginar. Então, o que eu coloco para vocês? Os planos de Deus são eternos e muito maiores do que nós podemos imaginar. Os nossos planos carnais, os nossos planos humanos, eles são apenas passageiros, sem pouca duração. Então, meu irmão, uma chave para você: viva e siga os caminhos que a palavra de Deus está direcionando e determinando para você. Não fuja dela, não fuja desses planos que Deus tem para você. Quando tiver dificuldade em obedecer, peça a Deus que te ajude, que te ensine a tomar a decisão correta e necessária para a situação que você está vivenciando nesse momento. Outra coisa, precisamos ter paciência em aceitar o tempo certo para cada plano na nossa vida. Os planos de José, como nós vimos, se cumpriram, mas no tempo certo. E José casou e teve muitos filhos com Maria. Então nós precisamos estar muito atentos, porque às vezes um dos grandes erros que nós cometemos é quando nós achamos que os planos de Deus estão muito atrasados. Primeiro, a questão de nós não acertarmos um plano que Deus está direcionando para nós, que vai de encontro àquilo que nós temos como sonhos da nossa vida humana. Além disso, existe a questão do tempo. Nós sabemos que humanamente nós somos muito imediatistas. Nós queremos tudo para ontem, mas Deus sabe o momento certo
para que se cumpra aquele plano na nossa vida. É muito importante nós estarmos fiel a isso, nós estarmos fazendo corretamente o que Deus nos direcionou, em qualquer forma que você tenha. No caso de José, foi através do quê? Do sonho. Então nós temos que ter isso em mente. Então as chaves que eu coloco sempre para vocês na leitura dessa mensagem é que nós temos que sempre buscar a direção de Deus para a nossa vida, em qualquer situação, em qualquer momento, em tudo aquilo que nós estamos almejando fazer, desejando fazer. Primeiramente, está dentro do que Deus está determinando para nós. Ah, Sandro, mas como que eu vou saber disso? É através da comunhão íntima que nós teremos com Deus, que você vai ter com Deus. Ah, mas como que é isso? Através das orações, através da leitura da palavra, indo aos cultos, ouvindo os louvores. Quantas pessoas, com certeza, se nós formos buscar, quantas pessoas tiveram revelações através de um louvor? Eu conheço pessoas que tiveram revelações no louvor. Pode ser através de sonho também, nada impede, né? Mas nós temos que estar atentos. E a outra chave que nós já lemos a respeito disso aqui na mensagem de hoje, deixar Deus revelar para você os planos. Não ser coração duro, cabeça dura. Deus está dizendo, não vai por esse caminho, você vai por o caminho errado. E outra, e a principal, né, que nós colocamos aqui, estabelecer um compromisso e uma responsabilidade com Deus em relação àquilo que você está sendo abençoado. Por que muitas pessoas não recebem as bênçãos da forma que tem? Porque Deus conhece nós. Deus conhece o nosso coração. Então Ele sabe, se der tudo de uma vez, com certeza não teremos um compromisso, uma responsabilidade com Ele. Nós simplesmente tomaremos um outro caminho, porque nós já ganhamos a bênção. Então, nós temos que ter isso na nossa mente, essa convicção, né, de que os planos de Deus são eternos e muito maiores do que nós podemos imaginar. Então, meu irmão, se na sua visão humana, na sua mente humana, tenha essa convicção que tudo que você tem planejado para a sua vida humana, Deus tem algo muito maior ainda. Basta que você consiga entender isso, consiga deixar que Deus revele isso para você. E como nós dissemos, se você tem essa dificuldade, até para Deus mesmo você tem que pedir ajuda e ensinar como você deve ser direcionado e tomar o caminho correto. E aí, o que nós podemos estar concluindo em relação ao que nós ouvimos, né? E que eu falei para vocês na mensagem de hoje. Os planos de Deus, reitero, são eternos e muito maiores do que os nossos. O Senhor, Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que cada um precisa. Ele sabe o que você precisa, meu irmão. Ele sabe, só que nós temos que deixar Deus revelar isso para nós. Deus é poderoso para infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, Ele operar em nós, Ele revelar para nós. Ele sabe o que cada um ali no íntimo, o que cada um necessita nesse momento. Só que aí existe uma questão. Se for necessário, meu irmão, se você tomou uma ação que não deveria ter tomado, dê meia volta e volte para trás. Ou desista dessa vontade em troca da vontade de Deus, como fez Jesus. Ó Deus, afaste de mim desse cálice. Jesus tinha um plano para ele. E ele fez a vontade do Pai. Nós já sabemos a leitura bíblica, né? Porque longe da vontade de Deus, não há como ser feliz. Com certeza,
Você pode, às vezes, momentaneamente, às vezes achar que o seu plano deu certo. Às vezes que o seu plano está seguindo. Só que nós temos que saber que o caminho é longo. E nós sabemos que às vezes não há felicidade. Às vezes pode ser uma felicidade ali meio que passageira. Nós só sabemos que nós temos que sempre confiar nos planos de Deus. E falo por último para você, meu irmão, acredite, Deus tem planos eternos e maiores para você. Uma coisa que nós temos que ter sempre em mente com relação a isso. Então, na mensagem de hoje, nós sempre temos que ter em mente de que os planos de Deus são maiores e muito melhores para nós do que os nossos planos humanos. Amém, meu irmão? Então, deixe Ele revelar isso para você. Vamos fazer uma oração para que nós possamos ter um momento com Deus, um momento de comunhão, um momento para que você possa pedir a Deus nesse momento que Ele revele para você quais são os planos que Ele tem para você, para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, enfim, Deus tem planos para tudo. Então vamos fazer essa oração nesse momento, não perca essa oportunidade. Lembre-se, Deus ele tem vários caminhos para revelar os seus sonhos. Já falei alguns deles, e um deles é o quê? É a oração. Então aproveite esse momento para que você, através da sua boca, confesse a Deus e peça a Deus para que Ele possa estar revelando o que Ele tem para a sua vida. Mesmo que hoje você tenha uma idade avançada, não importa. Para Deus não existe tempo, como nós falamos aí, né? Então vamos aproveitar esse momento, vamos entrar em comunhão com Deus nesse momento e pedir a Deus orações para as nossas vidas. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, nesse momento nós entramos na Sua presença. Ó Deus, eu coloco aqui nesse momento a vida de todos que estão ouvindo e vendo essa mensagem nesse momento, Senhor. Que o Senhor vá lá, vá no íntimo do seu coração. O Senhor sabe quais são as necessidades de cada um deles. Revele para eles, Senhor, revele quais são os seus planos para a vida dele. Às vezes o irmão ele está meio cabisbaixo, ele está desmotivado, está cansado, às vezes tudo aquilo que ele deseja fazer não dá certo, aquilo não anda, porque, Senhor, às vezes ele está tomando ações que não tem a ver com os planos que o Senhor tem para ele, Senhor. Então eu peço, Senhor, vá lá, revele isso, revele o mais rápido possível quais são os seus planos para a vida dele, Senhor. Ó Deus, e ao mesmo tempo eu peço que o Senhor coloque os anjos acampados ao redor da vida dele, dos seus familiares, fazendo com que nenhuma ação do inimigo, nenhum dardo inflamado do inimigo venha atuar na vida dele, venha tentar minar esse desejo que ele tem de saber quais são os seus planos, Senhor. O inimigo é astuto, então nós anulamos qualquer ação do inimigo, repreendemos em seu nome, Senhor. E, Senhor, abençoe cada vez mais o seu irmão, os seus servos, os seus familiares, os seus negócios, o seu emprego, vida financeira. Fortaleça cada vez mais a saúde desse irmão, dos seus familiares. Enfim, Senhor, dê um vigor, dê um direcionamento, dê sabedoria, Senhor, para que ele possa estar resolvendo todas as suas situações, que o Senhor sabe o que cada um está necessitando nesse momento. E é o que eu te peço, Senhor, através dessa mensagem, eu te peço, abençoe cada vez mais esse irmão que está ouvindo e vendo essa mensagem. Eu peço tudo isso em nome do seu Filho Jesus. Amém, Senhor, amém, amém. Meu irmão, mais uma vez, obrigado por ter reservado aí um tempinho para estar vendo e ouvindo essa mensagem. E se você gostou da mensagem,
vá lá, dê um like lá, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo para pessoas que você sabe que estão necessitando ouvir essa mensagem. Se inscreva no nosso canal para receber os outros vídeos, para estar acompanhando o andamento desse nosso trabalho. E compartilhe cada vez mais, compartilhe nas suas redes sociais, para que cada vez mais esse vídeo tenha uma visibilidade e possamos estar atingindo pessoas que nós nem sabemos que estão precisando ouvir essa mensagem. Ok? Meus irmãos, gostaria de vê-los novamente na próxima semana, ouvindo a mensagem de semana que vem. E eu desejo a você uma semana abençoada e uma semana de muitas bênçãos e muitas vitórias. Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.